Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania e o nosso tema hoje é envelhecimento e cuidado com os idosos, né? Um tema importante, principalmente agora durante a pandemia. Talvez se você é jovem, jovenzinho, talvez você não se preocupe tanto com esse tema, mas e aí, quando você for idoso, não vai ser tarde demais? Olha, nunca é tarde demais se você prestar atenção nas orientações que os nossos especialistas vão dar agora para a gente, principalmente na área da nutrição e da fisioterapia. Aí com certeza você vai ter um período aí quando idoso mais saudável. Eu vou chamar primeiro aqui o Santiago Munhoz, que é fisioterapeuta, e já agradecendo a sua participação, Santiago. Obrigado, Jeremias. Eu que agradeço o convite aí. Muito bom. Quem está com a gente também é a Valéria Goulart, é médica nutróloga. Obrigado por nos atender, doutora. É um grande prazer estar aqui discutindo esse assunto muito importante no mundo atual. Doutora, eu queria começar falando sobre o processo de envelhecimento, né? Que é como eu falei na introdução, às vezes quando a gente é jovenzinho não liga muito, né? Mas todos nós envelhecemos. Como é que é esse processo? É físico? É mental também? Explica pra gente. Na verdade, desde que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer, né? E é um processo natural, né, que isso depende muito, né? Para você ter uma ideia, o envelhecimento considerava na época de Roma Antiga, uma pessoa idosa, uma expectativa de vida era 17 anos de idade. Já no século XIX, a média era 30 anos. Na década de 30, a pessoa vivia numa base de 50, 55 anos. Cada vez mais a gente está aumentando a nossa idade. E tem que estar, lógico, evidente, a gente envelhecendo sem ficar velho, né, que a gente fala, né? Hoje, assim, nos países desenvolvidos, uma média, principalmente a nível de Europa e tudo, a média de vida das pessoas chegou a 84 anos. Aqui no Brasil, né, o IBGE, né, ele já considera que a média de expectativa do brasileiro é uma base de 76 anos. Então, cada vez mais está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, só que isso é muito importante ter a qualidade de vida, né? Então, tem vários trabalhos mostrando que logo, né, 2030, nós vamos ser a 5ª população do mundo. Então, realmente, esse processo de envelhecimento é natural e depende de vários fatores, né? Então, tem pessoas, às vezes, que se cuidam desde pequenininho ou desde jovem, lógico, vai viver mais. Eu considero o nosso corpo como se fosse um carro. Imagina o seu carro, se você cuida direitinho, você coloca um bom combustível, sempre está fazendo revisão, lógico que ele vai durar mais. Se você tem um carro que você coloca qualquer combustível e judia um pouquinho, lógico, evidente, né, vai dar mais trabalho. Só que carro a gente troca peças, o nosso corpo não, né? Então, acho que é muito bom a gente ficar atento a todo esse tipo de qualidade de vida e respeitando o nosso organismo. Olha, muito bem lembrado, viu? Porque tem gente que cuida tão bem do seu carro, né? E o carro e aquele zelo, né? Super limpinho. E aí, para cuidar do corpo, às vezes não presta muita atenção. Ô, Santiago, e para você que é fisioterapeuta, qual é a sua visão do envelhecimento? Principalmente, o que chega, provavelmente você atende, né? O que chega mais para você, principalmente nessa fase do envelhecimento? Articulação, enfim, o que o idoso tem que prestar mais atenção nesse processo? O idoso não, a gente, todos nós, nesse processo de envelhecimmente. É o que foi colocado, né? O envelhecimento, a gente vive de uma forma como se fosse uma poupança. Quanto mais você cuida antes, menos você vai ter desgaste lá na frente, né? O que eu pego muito é paciente que abusou a vida inteira de uma má postura, de não fazer atividade física, ter uma vida sedentária, e aí as consequências vêm, né, os desgastes articulares, principalmente isso, desgaste articular, né, e aí o que é mais acometido? Ombro, joelho e coluna. Entendi. Doutora Valéria, quais são as doenças que podem surgir em decorrência do avanço da idade? Tem doenças que são mais prevalecentes com o avançar da idade? Sim, né? Conforme o nosso organismo vai envelhecendo, a nossa máquina, né, diversos órgãos, eles começam a dar algumas pausas, começam a dar algumas falhas. Isso vai depender muito de várias características particulares, principalmente ligadas à genética, à relação dos seus hábitos de vida, né? Então, a doenças do envelhecimento, ela vai variar de cada paciente, né? Mas é muito comum na terceira idade, por exemplo, a gente classifica em primeiro lugar doenças cardiovasculares,
né, que são doenças que estão ligadas ao problema do coração, aos vasos sanguíneos. É muito comum a pessoa envelhecer e começa a ter pressão alta, né? As veias, as artérias vão ficando mais rígidas, duras, né? E aí a pessoa aumenta uma chance de ter um infarto, um AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? Diabetes, muito comum também o corpo começar a pifar, né? Então, o pâncreas, ele começa a não produzir uma quantidade suficiente ou melhor, né? E de insulina, e a insulina é um hormônio que quebra o açúcar do sangue. Então, você pode ver, a pessoa ficou diabética com a idade, né? A parte, né, óssea, né? Osteoporose, osteopenia, que é uma pré-osteoporose, né? É uma perda acelerada da massa óssea, né? E com isso, o corpo ele vai cada vez mais diminuindo a absorção de diversos minerais e cálcio, né? Doenças que a gente fala degenerativa do sistema nervoso central, como as demências, Alzheimer, né? São doenças que vão diminuindo a sua capacidade cognitiva, de memória, né? E, infelizmente, também é muito comum o aparecimento de câncer, de diversos, depende também da forma genética, hereditária, né? O que é um câncer? Multiplicação desordenada de células, elas vão destruindo determinados tecidos, determinadas células, e, infelizmente, isso pode aumentar a chance da pessoa vir a falecer. Então, como o nosso corpo ele vai tendo essas pifadas e não vai absorvendo direto os nutrientes que a gente fica exposto a essas doenças comuns, infelizmente, do envelhecimento. Muito interessante. Ô Santiago, acho que é uma pergunta de ouro que não está no meu script aqui, mas eu tenho curiosidade. Como é que a gente faz uma pessoa idosa se exercitar, né? Porque me parece que se a pessoa já tinha o hábito, fica mais fácil, né? Mas eu conheço tantos idosos que a gente fala para eles assim, olha, pelo menos levanta e senta do sofá para fortalecer as pernas um pouquinho, né? Se ele tem uma queda, né? Encostar na parede, fazer um exercício leve, assim, também já me ensinaram, um fisioterapeuta, porque se você tiver uma queda, os seus braços é a primeira coisa que vai ao chão. Mas e aí? Se não tem o hábito, é difícil, né? Não, é extremamente difícil, né? É muito mais fácil quando a pessoa já pratica atividade desde cedo, né? Ela entende que aquilo faz parte da rotina dela. Agora, há uma geração antes da minha que eu acredito que não tem esse estímulo, né? Então, eles precisam de uma orientação. Normalmente, o que se faz é um tratamento de fisioterapia, né? Se entra com a fisioterapia para a pessoa iniciar a fazer exercícios. E aí, quando ela consegue colocar aquilo na rotina dela, a gente consegue encaminhar para uma academia, por exemplo. Tem muitas academias hoje que são especializadas em pessoas com mais de 60 anos. Né? Uhum. Isso facilita bem, é um mercado que está crescendo bastante, né? A tendência é as pessoas viverem mais. Então, eles querem viver mais e com mais qualidade. Tem relação do exercício físico, Santiago, porque assim, a fisioterapia, você podia até definir para a gente, é sempre algo que vem, pelo menos na prática, depois de que você, sei lá, calcificou um tendão, vai fazer fisioterapia, está com um problema aqui. E o exercício físico, a academia, precederia tudo isso, é assim? Como é que a gente pode relacionar? Não necessariamente, né? A gente pode colocar o objetivo da fisioterapia para melhorar a qualidade do movimento, ganhar fortalecimento. O que se difere da atividade física, principalmente? O objetivo na atividade física, muitas vezes, é ficar forte ou perder gordura ou condicionamento físico, né? Para conseguir correr, fazer um treinamento aeróbico, por exemplo, conseguir correr uma maratona. Isso é um educador físico que tem que fazer. Mas existe a fisioterapia preventiva. A gente pegar esses idosos e montar um treinamento para eles, para fortalecer e proteger, principalmente de quedas, e nessa fase da vida, a tendência à osteopenia e osteoporose é muito grande, né? Então, a gente tem a chance, usando exercícios com vetores, para fortalecer os ossos, não só os músculos. Fortalecer os ossos e não só os músculos, né? Porque quando a gente é jovenzinho, a gente quer ficar bonito e com os músculos bonitos, né? Mas aí, depois com o passar do tempo, você vai se preocupar com os ossos também, né? Doutora, em relação à alimentação, a gente perde um pouco a capacidade de absorver nutrientes com o tempo, e o que fazer? Bom,
o nosso corpo, infelizmente, com a idade, ele vai ter uma absorção de diversos nutrientes, né? A gente considera que os idosos, em gerais, eles têm que consumir alguns tipos de substâncias maiores, por exemplo, maior quantidade de proteína, minerais, vitaminas, tem que aumentar a ingestão de água, o corpo ele começa a ficar um pouco mais desidratado, aumentar a quantidade de fibras, porque até as fezes podem ficar um pouco mais com constipação. Então, a gente tem que primeiro entender como que funciona esse envelhecimento, até de cada pessoa, porque cada um vai ter um tipo de problemas diferentes, né? Então, sempre a gente coloca que tem que ter um aumento de diversos macronutrientes, que é muito comum ter a parte de sarcopenia. O que é sarcopenia? A perda de massa e força muscular. Já tem vários trabalhos mostrando que grande parte dos idosos, no mínimo 30% deles, já tem problema de mobilidade, né? Então, com a idade, a gente já vai perdendo a massa muscular e, com isso, a pessoa tem uma chance maior de ter quedas, né? Que é o grande problema do idoso, né? Já foi falado de osteopenia, osteoporose, né? Que é a diminuição da densidade óssea, né? Muito comum na idade. As pessoas não devem descuidar, principalmente para evitar osteoporose, osteopenia, ingerir mais alimentos de fonte de cálcio, de vitamina D, diversos minerais, fazer atividade física, são atividades que foi tocado no assunto, são específicas, né? Não é qualquer um idoso que nunca fez uma atividade física, de repente eu vou virar um atleta, não, fazer uma caminhada, fazer uma natação, que não tem impacto sobre os ossos, impacto sobre os joelhos, né? Entendeu? Então, assim, musculação, né, para poder manter a massa muscular, né? Então, assim, infelizmente, voltando ao assunto da alimentação, o nosso sistema digestivo, ele vai ficar comprometido de absorção e o nosso metabolismo vai ficar lento também. Pode ver que às vezes a pessoa fala, nossa, você vê uma pessoa mais idosa, ela fica barrigudinha, pançudinha, aí vai perdendo a panturrilha, né? Fica com aquela barriga de chope. Então, e aí isso acaba tendo um problema também de coluna, né? Tende a jogar o corpo para frente. Começa a ter uma absorção, principalmente de absorver alguns alimentos. Pode ver que às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou tomar alguma coisa, por exemplo, com leite, né? Então parece que começa a aumentar mais gases, que o nosso corpo ele diminui a absorção e principalmente a produção de uma enzima que chama lactase, que é a enzima principal da digestão, né, da lactose, que é o açúcar do leite. Tem pessoas que vão comer carne, principalmente a carne vermelha, né, começa a ficar mais pesada, acaba não comendo. O idoso vai ficando também com problemas de dentição, né, então começa às vezes não querer mastigar direito, né, então realmente são diversos problemas que vão dificultando, não só a absorção, vai tendo diversas carências, né? Então, é muito importante fazer um acompanhamento geral, porque às vezes a pessoa só vai visitar o cardiologista, a mulher o ginecologista, muito importante visitar, vai consultar o nutrólogo, especializado somente na parte das doenças do envelhecimento, né, para ver quais são as carências específicas através de exame, deficiência de micronutrientes, principalmente muito comum no idoso, vitamina B12, D, cálcio, ferro, né, então fazer exames de imagem para ver densitometria óssea, né, ajustar o corpo como um todo, que normalmente o idoso vai ter deficiência nutricional, vai ter de micronutrientes, de macronutrientes, você tem que reconhecer quais são esses problemas, né? Porque a gente tem que imaginar, por exemplo, grupos específicos. Nas mulheres, elas vão perder 20% a 25% de massa óssea a cada 5 anos depois que entra na menopausa. Então, isso está ligado a questões hormonais. E se não fizer essa reposição, é fatal de ter a osteoporose. Depois de recuperar essa massa óssea, muitas vezes não consegue mesmo, né? Então, a gente tem que ter alguma redução de alguns alimentos. Por exemplo, diminuir o consumo de açúcares, de farinhas brancas, gorduras modificadas, frituras, esses alimentos muito ultraprocessados, refrigerantes, bebida alcoólica, né? Está aumentando muito entre os nossos idosos o consumo de bebida alcoólica, né? Então, assim, são alimentos que a gente considera inflamatórios, né? E tem que melhorar a nível dos hábitos alimentares, ficando mais saudáveis. Agora, problema de alimentação é realmente... olha, doutora, eu vejo, quando a gente vê na televisão algumas... olha, a pessoa chegou a 100 e tantos anos. Geralmente é uma pessoa magrinha, né? É difícil a gente ver assim uma pessoa que chegou tão avançadamente. A obesidade, ela é mais problemática do que a pessoa que... a gente está falando aí da falta, perda de músculo, da osso, mas a gente vê essas pessoas magrinhas indo mais longe, né? E...
Que solução a gente tem isso no mundo que a gente vive, com tantos apelos a tudo quanto é tipo de alimentação que a gente vai construindo ao longo da vida, hábitos de comer tantos produtos processados, que depois lá na frente também fica mais difícil de mudar esses hábitos? Geralmente é muito difícil. Se você sempre teve um mau hábito alimentar, não fazer atividade física, é muito difícil você convencer. Aqui no consultório, por exemplo, eu atendo muitos idosos, pessoas também até que estão jovens, estão preocupados com o envelhecimento saudável, mas é difícil você ter que mudar o hábito alimentar de uma pessoa, o hábito que se ela nunca exercitou, você tem que convencer. Se você já pega uma pessoa que tem uma alimentação mais saudável, já pratica atividade física, você só vai lapidar. Infelizmente, é um processo de mudar. Imagina você pegar uma pessoa de 70, 80 anos que nunca comeu direito, modificar. Ela fala, doutor, a única alegria que eu tenho na vida é comer, beber minha aguinha, né? Então é complicado, mas não é impossível. Para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia já colocou que 20% do nosso processo de envelhecimento se deve a fatores genéticos, 20%. Outros 20% são as influências ambientais. Se você em casa ter diversos outros fatores engordativos, né? O seu cônjuge, por exemplo, você está lá, só está oferecendo besteira, e tudo é comemorado, porque hoje em dia tudo é comemorado em torno da comida, né? Então, se você está alegre, você vai comer, se você está triste, você vai comer também, mas, para você ter uma ideia, 60% do nosso processo de envelhecimento se deve a escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, e o principal deles é a alimentação. 60% do nosso envelhecimento. Então, se você já acostumar, sim, já. Entendi. A doutora travou um pouquinho, mas eu vou já com o Santiago. Ô, Santiago, e a gente volta com ela. Nesses tempos de pandemia, o que você tem orientado para os idosos? Tem que fazer algum tipo de adaptação em casa? E vamos falar um pouco dessa terapia para idosos, porque assim, tem a questão da terapia que a gente já falou e tem um preventivo que seria alguma atividade física. Quais são as orientações gerais para os idosos em tempos de pandemia? Não só em tempos de pandemia, né, mas é importante a gente tomar cuidado com as armadilhas que a gente tem em casa, né. O que é importante a gente tomar cuidado, né, para evitar quedas. Então, como que a gente evita isso? Retirando os tapetes que a gente tem em casa, né, é muito comum tropeçar em tapete, nivelar o chão, se tem alguma variação de altura entre, por exemplo, a garagem e a entrada de casa, né. Importante também, com o passar da idade, a gente colocar umas barras na parte do banheiro lá que se toma banho, né? Adaptar a cadeira também para banho. Reorganizar os móveis da casa, né? Às vezes tem uma mesinha ali no centro que atrapalha o caminho, tem um vaso. Então, deixar um espaço largo ali para o idoso conseguir se locomover dentro de casa, né? Uma coisa que ninguém se preocupa muito, mas é muito importante, são interruptores. Por exemplo, você tem um interruptor que está no quarto, mas ele está na porta. O ideal é colocar um interruptor na porta e perto da cama do idoso, porque assim ele não levanta no escuro, né? Ele acende a luz ao lado da cama dele e consegue enxergar tudo que tem no quarto. A altura do colchão e da cama também tem que ser adequado para o idoso. Tem esses colchões muito altos, fica ruim para subir e descer da cama. Essas são algumas coisas que tem que se tomar cuidado. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado também, se há escada na casa, né? Se há escada na casa, obrigatoriamente tem que ter corrimão dos dois lados, para o idoso conseguir se apoiar dos dois lados para descer e subir essa escada. E também, muito importante, um telefone de emergência, caso aconteça alguma coisa. O telefone de emergência, eles têm que ficar anotado num lugar de fácil acesso. Hoje em dia, com o uso de celular, é mais fácil, você deixa gravado ali, né? Mas tem muito idoso que não se adapta ao telefone móvel, né? Ele prefere o telefone fixo ainda. Então, deixar num bloco de notas ali perto do telefone para que ele consiga contactar alguém se alguma emergência acontecer.
Muito legal, dicas valiosas, orientações valiosas. E o programa Alesp Cidadania está tratando desse tema do envelhecimento e envelhecer com saúde. Olha, para você ter uma ideia, vou ler alguns números aqui para você se inteirar como é que a população, não só do mundo, mas do Brasil, está envelhecendo. Olha, estimativas do IBGE, a população brasileira deve crescer até 2047. Não está tão longe, não. Vamos chegar lá. E vai atingir 233 milhões e 200 mil pessoas. Depois, deve ir caindo gradualmente até chegar a 228 milhões e 300 mil em 2060. Ou seja, a gente vai crescer, olha, vai cair uma queda de mais de 10 milhões em 2060. Ou seja, vai dar uma estagnada. Vamos ter, doutora, idoso cuidando de idoso. Já temos, né? Porque às vezes você tem uma pessoa de 60 cuidando de uma de 80. Se ela teve filho com 20, né? Isso já é normal no Brasil e vai ficar cada vez normal. Então, para esse que está com 60 cuidando de 80, para ele chegar com saúde, doutora, o que a senhora tem visto no seu consultório das pessoas que, claro que quando chega no consultório está precisando de alguma coisa, mas na sua experiência geral, pessoas que conseguem avançar com saúde, o que elas fazem? Qual é o segredo? Bom, o grande segredo é manter, acima de tudo, uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, manter o peso, isso é fundamental, visitar um médico com frequência, né, para poder até, se tiver que tomar um medicamento, seja da forma correta, regular, diminuir o estresse, né, hoje o grande mal do século é a ansiedade, é o estresse, né, então às vezes a gente acaba tendo uma carga muito de responsabilidade, né, e às vezes infelizmente às vezes o idoso, ele já tem até uma certa condição, grande parte, muitos deles às vezes aposentadoria e tudo, e isso acaba gerando uma situação até diferente, porque às vezes o filho separou, vai morar com o idoso, muda toda aquela rotina dele, isso gera graus de estresse também, né? Manter bons hábitos que a gente fala, familiares, sociais, incluir hobbies, atividade de lazer. Então, assim, mesmo desse tempo de pandemia, a pessoa tem que fazer o que ela sente prazer. Eu tenho uma paciente que ela completou agora 70 anos de idade, então, assim, ela acabou perdendo o marido dela e, assim, em vez de ela entrar em depressão, ela foi procurar tratamento médico, emagreceu. Olha que ela já tinha feito cirurgia bariátrica. Ela mantém todo dia o hábito de encontrar com as amigas online, entendeu? Então, ter aquela conversa, né? Porque eu acho que o idoso hoje também tem que saber a parte de rede social, né, principalmente que seja online, para não ficar sozinho. A gente sempre fala para beber pouco ou praticamente abandonar o álcool, porque o fígado já não é o mesmo, né? Não fumar, né? O cigarro, ele é um dos maiores causadores de diversos tipos de cânceres, né? Então, assim, e saber ver o que realmente mantém. Vários idosos ainda têm, né, um preconceito muito grande ainda em relação à sexualidade, né? Eu acho que isso aí tem que saber respeitar o seu idoso. Ter um hobby, né? Sempre a gente fala, você vai ter que ter um hobby. Qual que é o seu hobby? Eu gosto de jogar tranca, eu gosto de, sei lá, ver um filme, uma série, né? Eu acho que essa parte de pandemia está uma dificuldade muito grande, principalmente de conviver com pessoas, familiares, amigos, né? Mas a gente sempre fala, fugir do isolamento, da solidão, porque muitas vezes o idoso já ficava sozinho, porque a conversa é um pouco diferente, né, de repente com várias gerações, né, e agora com esse isolamento, não, eu não vou visitar minha mãe, não vou visitar minha tia, meus parentes, até ser vacinado. Então, a saúde mental de depressão e ansiedade é muito importante, as pessoas têm que preocupar, porque às vezes a pessoa, o idoso, não vai preocupar com seus familiares, ele está sofrendo quietinho, isso é muito ruim, né? Hoje a gente vê pessoas também com certa idade trabalhando muito para manter pelo menos um plano de saúde, pagar um... Exatamente, a doutora estava falando do plano de saúde, bloqueou um pouquinho rapidamente, mas a gente pode voltar e não tem problema, porque assim, conexão é assim mesmo e programa ao vivo. Mas olha, ô Santiago, eu queria só dizer o seguinte, eu já vi umas coisas muito interessantes, porque essa coisa de fisioterapia, quando ela é repetitiva, ela fica meio chata. Então eu já vi, por exemplo, joguinhos, a pessoa vê na televisão, em vez de levantar 20 vezes aquele peso, ela faz uma brincadeira, uma dança, e ela vai movimentando, né? Eu acho mesmo assim difícil para o idoso que nunca se acostumou, você vai falar, ele vai falar, não quero, também não quero isso, né? Mas depende de cada pessoa.
Mas tem uns subterfúgios, de repente não se acostuma com o peso, mas pode ir numa piscina, pode ir de alguma outra forma? Sem dúvida, né? É o que eu falo. É sempre melhor a gente se mexer, nem que seja dentro d'água, do que não fazer nenhum tipo de atividade, né? Mas quando a gente pensa em fortalecer os ossos, a gente precisa de carga, e dentro da piscina não tem essa carga, né? O que eu tenho aqui no meu consultório, e tem muita... O pessoal gosta muito, né? Que a gente chama de game terapia, que é o uso de jogos para o tratamento de fisioterapia. E a gente consegue incluir também a realidade virtual. Hoje em dia está muito fácil o acesso à realidade virtual. Então, os pacientes que estão, né, na pandemia, que têm que ficar isolados e sentem falta, por exemplo, de passear na praia, um treino de marcha, você consegue colocar um óculos de realidade virtual e como se ele estivesse andando na praia, né? A gente imerge a pessoa dentro desse ambiente. Isso tem tido bons resultados, tá? Além da parte física, tem a parte emocional também, que muda bastante. O idoso, ele fica mais animado com esse tipo de tratamento. E aí não vai ficar dependendo só da comida, como a doutora colocou, às vezes é o único prazer, mas e aí? Se o seu prazer está só na alimentação, aí outras áreas vão ter disfunções e não é legal. O bom é você fazer exercício, passear, comer adequado, mas é o que eu sempre digo, meus convidados, a lição sabemos de cor, o difícil é colocar em prática, mas sabendo já é um passo avante. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a Valéria, que é nutróloga, e o Santiago, que é fisioterapeuta, para dar mais informação para a gente. A Lesp Cidadania está de volta conversando com especialistas, em especial da nutrologia e também da fisioterapia, sobre os idosos, né? Já dei números aqui no primeiro bloco da questão do envelhecimento e cada vez teremos mais idosos entre nós. E a gente precisa cuidar disso quando é jovem. Se você durante a vida for prestando atenção na atividade física, na alimentação, não fumar, não beber, olha, isso faz uma diferença. Estou errado, doutora Valéria, com o avançar da idade? É mais ou menos um resultado da vida toda, né? Não adianta... Sempre tem tempo, né? Mas o cuidar enquanto é jovem também é importante, né? Sim, a gente sempre fala que nunca é tarde para fazer boas escolhas e adquirir hábitos alimentares mais saudáveis, hábitos de vida, né? Então, nunca é tarde. Eu acho que o mais importante é a pessoa começar e... A doutora travou um pouquinho, mas a gente volta com o Santiago. Um problema de conexão. Já está ouvindo a gente? Oi? Sim, travou um pouquinho, mas a gente falava justamente desse manter sempre os bons hábitos durante toda a vida, mas como a senhora colocou, nunca é tarde para começar. Agora, sobre a alimentação, doutora, eu vejo os idosos também, tem alguns dos meus círculos de amizade que a gente vê, eu tenho pouca vontade, vai perdendo o apetite. E a senhora falou, olha, tem que ter nutrientes, vitaminas. Como é que faz nesses casos? Geralmente a pessoa vai realmente perdendo um pouco o paladar, vai ficando mais enjoado com determinados tipos de alimentos, mas assim, é muito importante ter alimentos ricos em diversos tipos de vitaminas. Por exemplo, frutas vegetais ricos em, por exemplo, vitamina C, A, beta-caroteno, por exemplo, as hortaliças verdes, escuras, é muito importante. Que agir como antioxidantes para combater os radicais livres, né? Nunca deixar nesse grupo de vitaminas, que é a vitamina beta-caroteno, C e A, laranja, limão, acerola, mamão, abóbora, cenoura, espinafre, rúcula. Tem que ter o mais possível colorido. O prato tem que ser colorido, um de cada alimento, né? Eu não gosto disso, tudo bem, tem que respeitar a pessoa, porque com a idade realmente vai alguns alimentos ficando com um pouco má digestão. É importante o consumo, principalmente das folhas verdes, para equilibrar principalmente a nossa flora intestinal. No nosso intestino é onde que vai fazer as células de defesa. Fazendo as células de defesa e vai melhorando um pouco a prisão de ventre, para poder ter a gente consumir mais bactérias benéficas, né? Então, fazer o uso de probióticos é bem interessante, né? Às vezes a pessoa começa com dificuldade de mastigação, então tem que comer mais
sopas, suflês, entendeu? Então, alimentos um pouco, às vezes, com fácil digestão e mastigação. Não Uhum. esquecer das fontes que a gente fala de gorduras saudáveis, que são as poliinsaturadadas, né? Porque elas vão ter um papel muito importante de proteger o nosso coração, a nossa circulação, evitar demências, né? Por exemplo, doenças como Alzheimer, que hoje é o grande perigo, né? Então, as fontes boas de gorduras saudáveis, a gente inclui, por exemplo, peixes, né? Os peixes, por exemplo, atum, salmão. Aí, às vezes, a gente fala, mas eu não tenho dinheiro para ficar comendo salmão. Gente, sardinha é super barato, entendeu? É um tipo de peixe que tem muito ômega 3, né? Que é uma gordura excelente. Azeite de oliva extra virgem, de preferência prensagem menos de 1%, né? Algumas oleaginosas que a gente fala, como castanha, nozes, amêndoas, o abacate é maravilhoso, é uma gordura super saudável e com baixo índice glicêmico, né? Que é índice que controla nível de glicemia, né? Mas evitar até que o azeite aqueça ele, né? Para poder não atrapalhar a absorção e gerar os tipos de substâncias. Mas é muito importante o consumo de proteína. A proteína vai manter a massa muscular, principalmente no envelhecimento, né? Conforme a gente já falou, sarcopenia, que é a perda da massa muscular, né? Então, quais são as proteínas importantes? Peixe, frango, ovos são maravilhosos, principalmente cozido, leite derivados, de preferência semidesnatado, se a pessoa não tolerar leite animal, tem leite vegetais, de amêndoa, de soja, né? Existe a própria proteína derivada da soja, carnes magras sempre, né? Então, alimentos que a gente fala rico em cálcio, magnésio, para evitar a osteoporose. O magnésio é fantástico, é uma substância que participa de mais de 300 reações químicas no nosso organismo, né? Então, principalmente leite, derivados, hortaliças verdes escuros tem bastante, né? Então, é muito importante observar se a pessoa está tendo prazer na alimentação. Não adianta fazer aquela alimentação chata que a pessoa acaba não comendo, não adianta nada. Evitar de fazer, que a gente fala, grandes restrições de alimentação. Olha, aquela comida de doente, a gente tem que encarar que a pessoa de idade, ela não está doente, ela está envelhecendo, né? Uhum. Então, assim, às vezes o alimento, não, por causa da hipertensão, fica aquela alimentação totalmente sem sal, sem cor, chata, né? Isso não, a comida tem que dar um prazer, né? Tem que perguntar o que você quer comer, o que você gosta, né? Então, ter uma variação. Eu acho que é muito importante escutar o idoso, porque as pessoas ficam tratando como se fosse criança, né? Então, assim, isso aí acaba deixando de ela ter prazer na comida. E muito importante mesmo, a hidratação. Você não pode deixar a pessoa ter já estou com sede, ter essa sensação. Quando está com sede é porque já está desidratado, né? E a água, o líquido é importantíssimo no nosso metabolismo, de deixar o nosso corpo hidratado e fazer que os órgãos funcionem também. Então, você vê que a alimentação ela vai corresponder a 60% de toda a qualidade do nosso envelhecimento, né? É a mesma coisa, você não vai colocar no seu carro um combustível ruim. Se você colocar uma alimentação ruim no seu corpo, lógico, evidente, você vai colher isso com juros e correções monetárias para a sua saúde, vai selar a sua vida também. Pois é, a senhora estava falando e eu pensando aqui, tem tanta gente que mora sozinho, né? Idosos também agora é muito comum, né? E às vezes para a pessoa ter esse prato colorido, né? Que a gente sempre ouviu falar, tem que ter verde, tem que ter vermelho, tem que ter de toda a cor, que é mais saudável. Eu não gosto muito, por exemplo, desses restaurantes por quilo, né? Eu prefiro a carne frita na hora, gostosinha. Mas em relação às saladas, esses restaurantes, para quem pode, vale a pena, porque você tem variedade, né? Nem sempre a pessoa em casa vai conseguir todo dia ter aquela variedade de saladas, mas olha, vale a pena, porque se às vezes não gasta com o alimento, pode gastar com remédio e aí é bem pior. Santiago, em relação à mobilidade, né? Durante a pandemia, as pessoas saíram, os idosos estão saindo menos ainda e alguns perderam a mobilidade. O que fazer se a pessoa já quase não está andando, mas ainda dá para recuperar? Dá para fazer alguma coisa em casa? Sim, sempre dá, né, para fazer alguma coisa. Tem muito atendimento domiciliar, né? Eu, no começo da carreira, eu atendia só nos domicílios, não tinha consultório. É mais fácil para o idoso a gente adaptar exercícios dentro da casa dele, né? Porque ele está habituado com aqueles móveis, por exemplo. A gente pode fazer um exercício de fortalecimento de pernas
treinando ele de levantar e sentar no sofá, por exemplo. Né? É algo que ele faz na rotina dele e a gente consegue fortalecer, dando os estímulos certos, usando um pouco de carga, pode adaptar, colocando um pezinho a mais ali para fazer um pouquinho mais de força na hora que ele for levantar, treinar o agachamento para pegar alguma coisa no chão. Isso é importante, é dar função para aquela atividade que ele vai fazer. Ele consegue compreender melhor a necessidade que ele precisa fazer aquele exercício. Esses idosos que nunca foram para a academia, por exemplo, eles não veem o porquê que eles têm que pegar peso, assim. Eu tive muitas pessoas conhecidas que falavam, por que eu tenho que colocar tanta carga assim? Eu não vou carregar isso na minha vida. E ele não entende a necessidade que o músculo precisa de estímulo, de carga para ele crescer, né? Para você ganhar massa muscular. Então, você dá função dentro das atividades dele, dentro da casa dele, ele vai aderir muito melhor ao tratamento, sem dúvida. Eu já ouvi falar até, por exemplo, pega um saquinho de arroz, pega um saquinho de feijão e vamos fazer, né? E quem está em casa tem que dar exemplo, não é não, Santiago? Não adianta a filha falar que para a mãe fazer e nunca faz também, né? Então fica uma falar, mas você também não faz. O exemplo é bom, né? Igual falar para ler, né? Vai ler um livro que o filho olha e vai ler também, não é não, doutora? Senão a gente tem que dar exemplo em tudo, né? Alimentação também. Não adianta falar para o idoso se alimentar bem e a gente está comendo porcaria todo dia, né? Não, o exemplo é fundamental, principalmente que, assim, com que moral você vai falar? A gente tem que dar exemplo desde criança. Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje se bebe muito refrigerante, né? Já tem até, inclusive, um trabalho na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que eles colocam que é muito importante evitar até o consumo de ficar bebendo, por exemplo, refrigerantes. Para você ter uma ideia, 600 ml de refrigerante por dia, ele vai deixar uma pessoa 4 anos a 6 anos mais velha do que a idade real, entendeu? Como se fosse um impacto que eles chegaram à conclusão similar ao cigarro. Né? Então, eles estavam avaliando mais de 5.000 pessoas entre 20 a 65 anos e eles vão medindo o envelhecimento pelo comprimento dos telômeros. O que é o telômero? É a extremidade do cromossomo, né? Então, assim, que o nosso organismo, se ele vai encolhendo, é onde que a pessoa vai envelhecendo e vai envelhecendo, às vezes, antes do tempo. Então, é importante você ter um bom hábito, né? Então, se você fica só tomando refrigerante, comendo comidas processadas, e aí, com que moral você vai falar, de para sua mãe, para o seu pai, para não comer isso, né? Então, assim, hoje a gente tem muito comum hoje a síndrome metabólica resistente à ação do insulina, uma inflamação sistêmica, aumenta o risco de obesidade, de problema do coração, e isso é muito devido ao mau hábito de alimentação, bebidas açucaradas, né? Então, realmente, o exemplo é fundamental. Você tem que começar em casa, você confiar nisso e não comprar, porque se comprar, a pessoa vai comer. Come um pouquinho, depois quando for ver, já aquilo tornou-se um hábito, né? E às vezes a pessoa idosa, ela vai fazendo chantagem. Não, eu não quero comer isso, mas se você der alguma besteirinha, vai comer, né? Então, o ideal não ter nem em casa, né? Olha, eu entrei num grupo esses dias aí de rede social e o pessoal falava isso, gente, não compra. Então, olha, começa no mercado as coisas. Doutora, em relação a senhora é médica, nutróloga, com o título de especialista pela Associação Brasileira de Nutrologia, especialista em medicina esportiva e medicina no estilo de vida, anti-aging, que eu acho que é assim, depois a senhora pode explicar, e terapia nutricional. Então, eu queria explicar, que a senhora nos desse uma orientação. Se o idoso ele vai numa nutricionista, o que ele precisa perguntar, que tipo de tratamento que ele pode fazer, a periodicidade. Eu não sei se dá para fazer por telemedicina, eu não sei se dá, porque geralmente quando você vai, eles medem, tem aquele aparelhinho que ele pega, eu esqueci o nome, vê a gordura que a gente... Exatamente. Bioimpedançometria, Isso, então, o que é uma boa consulta, o tempo de tratamento que o idoso pode fazer para um acompanhamento com um nutricionista ser legal? Bom, então, como médica nutróloga, né, então eu trabalho bastante com terceira idade, trabalho com todas as idades, principalmente famílias, né, eu vou colhendo todos os dados de tendências de doenças familiares para você ter aquele foco. Pedimos uma bateria de exames para ver toda a parte hormonal, minerais, vitaminas, entendeu? A gente faz um exame que é a bioimpedançometria, que é o exame de bioimpedância, para ver qual a quantidade de massa muscular que você tem, quanto que tem de gordura,
qual localização que está essa gordura, se abdominal aumenta o risco cardíaco, né? Entendeu? Quanto que você tem de massa óssea? Então, a vantagem é um exame completo para ver se você está no peso adequado, qual que é essa taxa metabólica, né? E aí, depois, a pessoa pode fazer depois até um acompanhante de telemedicina. Eu atendo pacientes do Brasil inteiro, inclusive de fora, né? Que a pessoa, às vezes, não, eu vou fazer um exame de bioimpedância aqui na minha cidade e tudo. Hoje, os exames com a telemedicina, você pode fazer um pedido online, é muito bom. Você já vai ter uma parte de personalização. Olha, o seu corpo vai absorver menos, o seu corpo absorve menos essa vitamina do que aquele. Você tem uma anemia, você tem aquilo. Então, você vai fazer, muitas vezes, uma modificação da alimentação de acordo com o seu organismo. Então, quando a pessoa comparece numa consulta, por exemplo, com um médico nutrólogo, eu trabalho com a medicina integrativa, que trabalha com você com tudo. Eu quero saber desde que, assim, se você nasceu de parto normal, que doenças que você tem, quais são os medicamentos que você toma, a interação medicamentosa, né? Então, assim, porque de repente você está tomando um medicamento que ele pode estar atrapalhando a absorção de alguma vitamina. Por exemplo, existem alguns medicamentos que eles atrapalham a absorção da E e K, são vitaminas lipossolúveis, e às vezes a pessoa tem baixa da vitamina D, toma e não adianta nada, entendeu? Ela pode estar tendo associação com outros. Então, é importante ver essa massa muscular, o que está acontecendo, como que a pessoa anda, desde que a pessoa entra na sala, eu estou observando como que ela fala, o jeito de falar, tudo. A parte cognitiva, a parte da memória, que é muito importante. Se essa pessoa trabalha ainda, como que é a saúde mental dela? Porque às vezes a pessoa realmente está em depressão, fica até constrangido de falar, né? Então, se é casado, como que está a sua vida sexual, né? Quais são os problemas que é um grande tabu, né? Eu acho que a gente tem que valorizar bastante os idosos, porque hoje, na verdade, antigamente, que o Ol falou, na Roma Antiga, 17 anos já era antigo. Agora, hoje, as pessoas está mudando muito o conceito, né? De envelhecimento, de idade, né? Porque hoje as pessoas, até dependendo da idade, continuam trabalhando, né? E a tendência é contribuir com isso. A pessoa vai cuidar da sua saúde mental, do seu convívio social. Então, acho que quando você faz uma consulta com um médico nutrólogo, principalmente que tem muito enfoque do envelhecimento saudável, é muito importante, é muito rico, porque vai preocupar com todos os aspectos, tudo que aconteceu na sua vida, que cirurgia que você fez, quais são os impactos disso sobre a sua saúde, tanto atual, a média, curto, médio e longo prazo, para que você tenha um envelhecimento saudável, do que você ficar adoecido, porque isso realmente ninguém quer. Nós temos que viver bastante saudáveis, né, e sem realmente ter um prejuízo, um impacto da nossa saúde para a gente e para os nossos familiares. Muito bem. Eu falei um pouquinho do currículo da doutora e eu queria falar um pouquinho do Santiago. Ele vamos lá, o Santiago está aqui. Professor de pós-graduação da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e Hospital Albert Einstein, né? E, assim, especialista em fisiologia biomecânica, esporte e mestre em ciência de saúde. O Santiago, neste processo de envelhecimento, o que mais que a gente pode dizer sobre manter uma saúde saudável e fazer as terapias corretas? Precisa sempre de um profissional para acompanhar, porque de repente a gente pode estar fazendo de um jeito errado também, né? Sem dúvida, pode ser até prejudicial, né? Tentar fazer você mesmo sem um acompanhamento. Ainda mais pessoas que nunca realizaram nenhum tipo de atividade física na vida, né? Eles olham e acham que conseguem reproduzir, e na verdade não conseguem, né? Eles fazem da forma totalmente errada. Então, você tem um acompanhamento, alguém ali atencioso, que entenda da questão de geriatria, é muito importante, né? Porque é diferente você cuidar de um adulto jovem e de um adulto com mais de 60 anos. Não é só ter um pouco mais de paciência. Você tem que entender que a fisiologia da pessoa mudou. Ela não tem as respostas que ela tem quando ela tinha 20, 30 anos. Isso é muito importante. Então, sem dúvida, se manter ativo com acompanhamento de um profissional especializado. Sem dúvida. Doutora, a gente vê tudo. E quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação... Eu queria duas questões. Uma de suplemento, mas também... a senhora falou sobre a musculação, e isso é muito importante para o idoso. Eu já vi, por exemplo, hoje também está muito na moda as pessoas falarem do colágeno, né? Aí o colágeno não tem muito a ver com a musculação, mas vamos falar do colágeno primeiro.
Eu já vi o seguinte, olha, pega o tutano do boi, né, que é o pé, o joelho, enfim, bate, aí tira só aquela gelatina, você põe isso na comida, que aí você vai ter um colágeno maravilhoso. Aí são coisas que a gente vê na internet, né? O que a senhora conta dessas coisas? Que as pessoas querem ficar bonita, com a pele legal, né? E aí tem o colágeno do comprimidinho também, né? O bom é falar com um nutricionista para ver, né? Existe vários tipos de colágeno, né? Tem um colágeno, né, hidrolisado, tem um colágeno de biopeptídeos, que muitas vezes ele já é derivado da fibra do frango, que ele é muito importante para as articulações, para a flexibilidade, proteção, como se ele fizesse um envelopamento das nossas articulações, né? Uhum. Então, é outro tipo de colágeno, né? Tem o caldo, né, que a gente fala, ou tutano de boi também, né, que tem os benefícios que às vezes a pessoa mesmo pode fazer, né? Em casa, né? Então é como se você pegasse assim, você pode tirar o tutano do boi, tanto da coxa, da costela, Travou um pouquinho, mas, ô Santiago, você conhece? É o tal do mocotó, né? Já ouvi falar, já. Se eu não estou enganando. E a gente, aos poucos, vai pesquisando e entendendo sobre tudo isso. Mas a internet está com uma conexão que vai voltar daqui a pouquinho. Ô, Santiago, então a gente agora caminhando para o final, eu queria que você deixasse essas dicas, essas orientações gerais, porque é assim, quando a pessoa não está acostumada e está idosa, é difícil, né? Mas fala um pouco dos benefícios, porque, por exemplo, é muito comum no idoso, quando tem a queda, às vezes quebra o fêmur, né? E aí a pessoa tem que fazer fisioterapia, porque se ela não fizer, ela para de andar. E se for obesa, pior ainda, né? Então, qual é a comparativa que a gente pode fazer em relação à pessoa que faz uma fisioterapia e aquele que simplesmente deixa o corpo paradinho ali e a tendência é a pessoa ir ficando cada vez mais na cadeira, mais na cama, né? Se não fizer físio. Sim, sem dúvida, né? Eu acho que é um pouquinho mais grave a situação da pessoa que quebra o fêmur, né? Não é que ela fica sem andar, ela morre. A taxa de mortalidade por fratura de fêmur em um ano é muito alta. Não porque ele fraturou o fêmur e cortou alguma coisa ali que é fatal, mas as consequências da fratura do fêmur, né? A pessoa fica acamada e aí ela pega uma pneumonia e morre por consequência da pneumonia. Nossa. Né? Então, é fundamental a prevenção de queda, justamente por isso, né? A gente não pensa na queda, na questão de quebrou o osso. Não, é pensar lá na frente, quais são as consequências dessa queda. Uhum. Então, isso para mim é a coisa mais importante, assim, que a pessoa se mantenha ativa para que evite a queda, porque muita gente pensa que fala, não, ele caiu, quebrou o fêmur. Não, é justamente ao contrário, ele quebra o fêmur primeiro e aí ele cai. Né? Ele vai dar o passo, o fêmur quebra, no movimento de torção, alguma coisa assim que ele vai fazer, e aí ele cai. E todo mundo acha que não, caiu e aí quebrou o osso. Não, foi justamente ao contrário. O osso está tão fraco que ele não aguentou o movimento de torção. Entendi. Então, assim, você tendo conhecimento disso e você não se mexer para isso mudar, é aceitar a morte, assim. Então, tem que se mexer, tem que se... Aliás, o corpo foi feito para movimentar, né? Acho que a gente esquece isso, né, Santiago? Ou não, estou errado? Não, exatamente. O corpo foi feito para se mexer. Se o repouso fosse bom para tratamento de alguma dor, ninguém ia ter dor na pandemia. E é justamente ao contrário. O aumento que eu tive no consultório com pessoas com dores nas costas, porque deixaram de se movimentar, chegou em torno de 60%. Puxa vida, então, gente, vamos se movimentar, uma voltinha pelo menos no quarteirão vale a pena para a cabeça também, né? Doutora, ainda sobre o músculo, porque olha, a gente vai na academia, vê os jovenzinhos lá, dá até uma inveja, hein? Porque eles fazem um pouquinho, fica forte, a gente faz, tem que fazer o dobro para ver se consegue metade, né? Como é que a gente faz para manter o músculo ao longo do tempo? Porque é muito importante, né? Porque se você perder a capacidade de se sustentar e tudo mais, vai ficando difícil, né? É alimentação junto com exercício físico, suplemento adianta. Vamos ver se a doutora já voltou. Acho que ela ainda está um pouquinho travada. A gente volta com o Santiago. Ô, Santiago, você tem um acompanhamento da alimentação com as pessoas também? Ou o trabalho do fisioterapeuta é sempre só a físio mesmo? Vocês trabalham com nutricionistas? Eu tenho parceiros nutricionistas que eu encaminho meus pacientes para lá, porque eu confio no trabalho deles.
E é fundamental, porque a gente consegue trocar figurinha, né? Falar, ó, eu tô com foco no ganho de massa, por exemplo, aumenta um pouco a proteína dele, porque ele sabe o quanto de proteína que o paciente vai precisar. Eu não, eu sei que ele precisa de proteína, mas não sei a quantidade daquela pessoa. Então, é importante ter essa parceria com nutricionistas. Uhum. Muito bom. É importante. Eu não sei se a doutora conseguiu, acho que infelizmente não tá conseguindo a conexão, mas tudo bem. Esses tempos são assim, a gente vai conversando na medida. O importante é o conteúdo que a gente traz. Doutor Santiago, em relação ainda à fisioterapia, a gente. Nos idosos, o que é mais comum? A questão de trabalhar o tronco, de trabalhar todos os membros? O que chega mais ao consultório do senhor em relação aos idosos? O ideal é sempre fazer um trabalho global, né? Independente do que aconteça, a gente tem que pensar na qualidade de vida desse paciente. Então, mesmo que ele chega com dor na perna, por exemplo, por uma lesão no joelho, a gente consegue constatar que tem um déficit de tronco, tem um déficit de força muscular dos membros superiores. Então, depois que a gente pega e sana a lesão primária, a gente começa a tratar essa parte também. Explica para ele da importância de se fortalecer essas outras partes, e aí normalmente é feito um trabalho global. Ah, que legal. Doutora, está nos ouvindo? Está nos acompanhando? Não sei se... tá. Eu acredito que o nosso programa é igual hoje à telemedicina, mas o importante é que no final o paciente ele saia com o diagnóstico correto, e é isso que a gente tenta aqui. Doutora, a gente estava falando da questão do músculo, né? Que orientação que a gente pode dar? Suplemento, com exercício físico, porque é tão difícil a gente manter a musculatura com o passar dos anos, né? Vou pedir só para a senhora habilitar o áudio, doutora, está me ouvindo? Habilitar o áudio, que aí a gente consegue ouvir a senhora. E aí a gente vai para esse tema. Então, ok, agora estou te ouvindo, pois não. Tá. Então, é muito importante a gente ter a noção, porque, infelizmente, com o avanço da idade, o nosso corpo ele vai perdendo a força muscular, a massa muscular, principalmente após 35 anos, e depois de 60 anos vai piorar. Vários estudos mostrando que é importante a gente até consegue fazer uma reversão desse problema através da musculação, né? Então, hoje existe a musculação, ginástica funcional, porque realmente os músculos vão enfraquecendo e, às vezes, a pessoa começa a perder a habilidade de fazer coisas do dia a dia, né? Então, às vezes, para subir uma escada é difícil, para recarregar compras, pode prejudicar o equilíbrio, aumenta risco de quedas, né? Então, uma musculação é muito importante, primeiro, passar no médico para poder ver se você está com uma saúde boa, a parte do coração está legal, para realmente não ter nenhuma surpresa, e de preferência fazer com um profissional, tanto profissional da área de fisioterapia, de preferência especializado na terceira idade, ou com um educador físico, para realmente diminuir todo o impacto de outras doenças que estão ligadas ao envelhecimento. Porque às vezes a pessoa já tem uma artrose, uma artrite, já tem uma diabetes, já tem uma osteoporose, algum problema cardíaco, uma pessoa às vezes está acima do peso, não é qualquer atividade física que ela vai fazer, uma pessoa que já tem um problema na coluna, uma lombalgia, de repente já tem um problema de um joelho, né? Então, quando vai fazer uma atividade física, é muito importante, pelo menos, ter metas, né? Então, tem que fazer pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, né? Tem que ter uma folga de um dia para o outro, para o corpo ter uma recuperação, começar aos poucos. Então, às vezes, não vou fazer 1 hora seguida, mas começar, às vezes, com 30 minutos, né? De repente, fazer uma caminhada, fazendo um intervalozinho, às vezes, uma hidroginástica, para não ter impacto sobre as articulações, né? E sempre acompanhado de uma alimentação adequada que quem vai te direcionar, muitas vezes, o próprio médico nutrólogo, e às vezes vai precisar de alguma suplementação. Existem alguns nutrientes que, às vezes, a pessoa tem uma má absorção de proteínas, por exemplo, de repente vai ter que fazer uma suplementação proteica e o médico vai orientar, olha, você vai ter que fazer um suplemento, de repente, de uma proteína já purificada, por exemplo, precisamos de tantas gramas de proteína por dia. Você não consegue, através de um exame de proteínas totais e frações, por exemplo, você não está tendo um desenvolvimento da massa muscular suficiente, mesmo com uma carga de exercícios adequada. Então, é muito comum a pessoa, às vezes, começar a tomar vitaminas, suplementos, sem orientações.
E isso não é nada interessante, porque isso pode dar um impacto, às vezes uma sobrecarga renal, uma sobrecarga do fígado, né? Então, às vezes, a pessoa, o ideal sempre é fazer uma suplementação de acordo com a indicação do seu médico. O seu médico realmente falar isso é bom, isso não, se não pode atrapalhar também, às vezes, a absorção de algum outro tipo de medicamento que a pessoa está fazendo uso, né? Então, hoje, está na moda, às vezes a pessoa preocupa, vou tomar suplemento, vou tomar uma vitamina, às vezes o excesso faz mal, né? Então, realmente, vai tomar de acordo com a sua recomendação, porque cada corpo, ele vai ter uma individualidade de absorção, vai ter uma individualidade também do que você precisa, né? Porque não dá para brincar, principalmente quando você está na terceira idade, né? Não é essa coisa, vai eliminar tudo, né? E às vezes aquilo pode realmente ter um impacto sobre a sua saúde. Pois é. Chegamos ao fim do programa, agradecendo muito a Valéria Goulart, médica nutróloga. Prazer em recebê-la aqui, doutora, e já convidada para próximos programas. É um prazer muito grande pela oportunidade. Hoje, todas as pessoas no mundo inteiro, todo mundo está envelhecendo cada vez mais, e é muito importante divulgar o que você pode fazer no seu dia a dia com essa prática de envelhecer saudável, realmente envelhecer sem realmente ficar doente. Se você tem uma doença, melhorar todos esses impactos dessa doença sobre sua saúde, porque eu acho que o maior bem que a gente tem realmente é a nossa saúde, e isso aí é realmente sem dúvida, o melhor benefício e que a gente pode ter para a gente mesmo. E o Santiago Munhoz, muito obrigado, doutora. E o Santiago Munhoz, fisioterapeuta, obrigado pela sua participação aqui falando sobre envelhecimento saudável, Santiago. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre saúde para as pessoas é sempre muito importante, é sempre um prazer. Já fica o convite aqui para voltar com a gente. E você que nos acompanhou até agora, olha, eu estou com um copinho aqui, copinho de café, né? A doutora falou, água, não quer tomar um copo grande, uma garrafa, toma um copinho de vez em quando de água, porque água é remédio também, né? Se você já tem aí a sua quantidade de remédio a tomar, não esquece da água, não esquece da boa alimentação colorida, como a doutora falou. Indo no nutricionista, faz aqueles exames completos, como ela colocou, e o nosso Santiago, fisioterapeuta, explicando direitinho. Faz uma terapia que você possa fazer brincando, em frente à televisão, né? Que seja uma coisa agradável, vale muito a pena. Muito obrigado pela sua companhia, a gente fica por aqui, até a próxima edição.